Mais de 640% de lucro acertando menos da metade dos trades. Será que isso é possível? Pois veja isso. Depósito inicial R$ 10.000 e lucro maior que 60 mil. Taxa de acerto menor que 45%. Parece loucura, não é? A maioria dos gurus diz que você precisa de uma altíssima taxa de acerto para ganhar dinheiro nesse mercado. E se você parar para observar, a maioria dos vídeos do YouTube tem uma proposta justamente contrária, que é tentar apresentar uma alta taxa de acerto, 95%, 98%, alguns com promessas milagrosas de até 100% de taxa de acerto. E o mais interessante é que esse resultado que você viu na tela, ele foi conquistado operando apenas um mini contrato de índice e também com um risco máximo menor que 10% em um período de 5 anos. Você quer saber que setup é esse, os ajustes que foram feitos e como você pode replicar isso em suas operações? Então vem comigo. Olá, eu sou o Carlos, criador da Sociedade de Investidores, e nos próximos minutos eu vou te mostrar o exato passo a passo que eu fiz para chegar nesse resultado. E eu vou te mostrar isso com um backtest de 5 anos e mais de 3.700 trades realizados. E nesse vídeo você verá como funciona a estratégia, como criar um RoboTrade para operar a estratégia sem precisar programar, realizar um backtest e análise desse backtest no período de 5 anos, pontos de atenção e dicas práticas para melhorar o setup. Vamos começar. O primeiro passo é entender como funciona a estratégia. E a estratégia que nós vamos usar é a estratégia que nós já aplicamos no mini índice, que é a BHL5, ou seja, o rompimento das máximas e mínimas dos últimos 5 períodos. E como é que funciona essa estratégia? É uma estratégia extremamente simples. Ela consiste em comprar quando há um rompimento do preço máximo dos últimos 5 períodos e vender quando há um rompimento da mínima dos últimos 5 períodos. Então vamos ver na prática como é que esse setup funciona. Eu vou abrir aqui um gráfico e o que é que nós vamos fazer? Vamos traçar duas linhas horizontais marcando os últimos 5 períodos. Então, estamos com esse candle aberto, não contamos ele e pegamos apenas os candles fechados. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui seria a máxima dos últimos 5 candles, a mínima dos últimos 5 candles seria aqui. Então o que é que acontece? Se o preço romper essa parte aqui superior, nós efetuamos uma compra. Se o preço romper ou fechar, na verdade, abaixo dessa mínima, nós efetuamos uma venda. Como o movimento dos preços é dinâmico e a cada nova barra nós precisamos alterar a máxima e mínima, é muito mais fácil nós fazermos isso por meio de um indicador, como o canal de Donchien. Então vamos retirar aqui essas linhas e vamos inserir um indicador que já faz isso por padrão, que é o canal de Donchien. Para isso nós vamos vir aqui na guia navegador, vir em indicadores, vir aqui em Free Indicators e aqui nós temos o canal de Donchien. Nós vamos puxar ele para o gráfico e aqui em parâmetro nós vamos alterar aqui o período que nós queremos do canal. Vamos colocar 5 períodos e aí ele já vai mostrar exatamente o que nós queremos, que é justamente marcar a máxima e mínima dos últimos 5 períodos. Então aqui é a máxima dos últimos 5 períodos e aqui é a mínima dos últimos 5 períodos. Então sempre que o preço fechar abaixo dessa mínima, como foi esse caso aqui, nós entraremos vendido. Se ele fechar acima dessa linha azul, nós efetuamos uma compra. Então o processo é bem simples. No entanto, temos algumas regras que precisamos prestar atenção para chegar nesse resultado que nós queremos. E o que é que eu vou fazer? Eu já vou mostrar como nós podemos aplicar essas regras e já configurar esse setup no robô para chegarmos nesse resultado. Então, vem comigo. Então, para isso, nós vamos usar a plataforma MetaTrader 5 e o RoboTrader SDIN4. Se você ainda não tem o SDIN4, você pode solicitar ele no comentário aqui abaixo, vai ter um link e você vai cair no meu WhatsApp, basta você solicitar que eu vou encaminhar ele para você de forma gratuita para você testar na conta demo. Ou você também pode entrar para o SDIN4 Club e ter o RoboTrade de forma totalmente vitalícia. Se você quiser mais informações, entre em contato comigo que estamos em condições especiais de lançamento
agora. Então, fala comigo no WhatsApp que eu tiro todas as suas dúvidas e te mostro exatamente como funciona. Então, vamos lá. Você vai receber o robô. Com esse robô, você vai receber ele assim, compactado. Então, para isso, você vai descompactar o robô. Clica aqui com o botão direito, extrair tudo. Você vai escolher uma pasta, clicar em extrair. Depois que você fazer isso, ele vai aparecer aqui numa pastinha. Se você tiver apenas um MetaTrader instalado, basta clicar nele 2 vezes e ele será instalado. Caso você já possua algum MetaTrader e queira instalar ele em algum MetaTrader específico, você copia o arquivo, clica com o botão direito e clica em copiar ou dá um Ctrl C. Aí depois você vai no seu MetaTrader, clica aqui em arquivo, abrir pasta de dados. Aqui você vem em MQL5, depois em Experts, e aqui você vai clicar com o botão direito e colar o arquivo. Ele vai aparecer aqui. Feito isso, você pode fechar aqui, vem aqui novamente em navegador, agora na guia Consultor Experts, clica nesse maisinho para ampliar, e aqui ele não vai aparecer, então você clica aqui ao lado desse chapeuzinho azul, no nome, clica com o botão direito e depois em atualizar. Feito isso, aparecerá aqui o SDIN4. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos acessar as configurações do robô para nós fazermos o ajuste. Então vamos clicar aqui com o botão direito, clicar em teste. Ao fazermos isso, abrirá o testador de estratégia. Então vou fechar aqui essa caixa de ferramentas e vou ampliar o testador de estratégias. Se for a primeira vez que você está abrindo, provavelmente vai aparecer uma telinha como essa. Então basta você clicar aqui em único. Se no seu caso já apareceu aqui, basta você vir aqui em parâmetros de entrada. Então aqui nós temos o robô. Primeira coisa que nós vamos fazer é clicar com o botão direito e pré-definidos. Nós fazemos isso para garantir que o robô esteja sem nenhuma configuração. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dar um nome para essa configuração. Eu vou colocar aqui B de breakout, HL de máximas e mínimas, 5, e vou colocar aqui WDO, que é identificando que é para o mini dólar. Como nós já fizemos ele para o mini índice, eu vou colocar o número mágico como 2. Então vamos ver aqui quais são os sinais de entrada e de saída. Então vou marcar aqui para mostrar essas configurações. Então a primeira coisa que nós temos que configurar é o indicador canal Donchian com 5 períodos. Ele vai ser como um sinal de entrada, é o nosso principal indicador, né? Então ele vai ser como sinal de entrada. Vamos colocar ele para comprar e vender, virada de sinal. E aqui em indicador, nós vamos colocar canal de Donchian, que é o 6. A estratégia que nós vamos utilizar é a de rompimentos a favor da tendência. Ou seja, se ele romper para cima, compramos, se ele romper para baixo, vendemos. Então vamos escolher a opção aqui 7, rompimento seguir tendência. Aqui nós não marcamos. Sair na linha central, vamos habilitar, embora não vá fazer tanta diferença, mas serve como uma espécie de trailing stop. E aqui em período é quantas barras nós queremos analisar para definir essas máximas e mínimas. No nosso caso aqui, são 5 períodos. Então, o primeiro indicador, que é o canal Donchian, 5 períodos, já está feito. Agora nós vamos para alguns itens adicionais, coisas que não fizemos quando configuramos o mini índice. O primeiro é um filtro de uma média móvel de 21 períodos. Então nós vamos descer aqui até médias. Então, médias 1, ele vai ser como um filtro para a entrada. Ele vai ser sempre que possível. Vamos selecionar aqui o tipo de média que nós vamos usar é uma média tema. Vamos usar com 21 períodos e fechamento abaixo ou acima. Essa é a configuração do nosso filtro da média móvel. Mas além disso, vamos também usar 2 padrões de candles auxiliares. Ou seja, nós vamos ter que ter o rompimento, vamos ter que ter o preço acima da média de 21 períodos e nós vamos ter que também ter como confluência 2 padrões de candles, que são eles o Dunningham e o de Kicking. São 2 padrões que indicam um reversão e o outro que o preço ele está numa boa tendência. Um detalhe importante, não é que os dois têm que ocorrer ao mesmo tempo. Vai ter o rompimento e um desses outros dois acontecendo, ou Dunningham ou Kicking. Quando isso ocorrer, a entrada é efetuada.
Então aqui em padrão de candle 1, nós marcamos o Dunningham, que é a opção 29, e aqui em padrão de candle 2, nós vamos marcar o Kicking, que é a opção 16. E ele vai ser como um sinal para a entrada também. Nós vamos colocar ele como sempre que possível. Então, a parte dos indicadores já estamos realizados. Então, vamos descer aqui um pouco as configurações e vamos marcar isso aqui, né? Então, os indicadores para a entrada são dois, que é o canal de Donchian, que é o principal, e os padrões de candle. E também os filtros para a entrada, que no caso é a média móvel tema de 21 períodos. Então, vamos agora para outras configurações. Vamos partir para a parte de gestão de risco. Então, vamos operar com um contrato. Então, volume, vamos deixar como 1, volume fixo. Stop loss de 14 pontos. E um take profit de 32 pontos. Um detalhe interessante que nós vamos fazer aqui é que nós vamos virar a mão no take profit. Ou seja, quando nós tocarmos no take profit, nós vendemos, nós entramos vendido. Além disso, nós vamos também usar um break-even. Então, o break-even será ativado quando o preço andar 21 pontos. E nós vamos mover o stop loss para 2 pontos. Esse break-even, na verdade, não é com o objetivo de ganhar pontos com break-even, mas, na verdade, o objetivo único dele é simplesmente garantir que você não saia mais no prejuízo e deixar o preço andar o máximo possível. Além disso, nós temos uns outros pequenos ajustes que são algumas limitações financeiras e de quantidade de operações. Vamos ver quais são elas. O primeiro são os de ganhos, então nós vamos ter metas financeiras diárias. Então, se nós fizermos R$ 1.000 no dia, nós fechamos as operações. Se fizermos R$ 2.000 na semana, fechamos as operações. E se fizermos R$ 4.000 no mês, paramos de operar. Então, R$ 1.000 por dia, 2.000 por semana e 4.000 por mês. Esses serão nossos limites. Além disso, nós vamos limitar as operações em 5 por dia. Fez 5 operações, não opera mais. Por fim, nós vamos ter também um filtro de horário. Então, vamos iniciar as operações às 9h15. Depois, nós vamos parar de fazer entradas às 1h05. E por fim, se der 5h30 e ele ainda estiver posicionado, nós fechamos todas as operações. Ou seja, estamos falando de operações de day trade. Então aqui nós já temos toda a estratégia montada no robô. Mas será que ela está funcionando como nós queremos? Então vamos clicar aqui em configurações, vamos clicar aqui em modo visual e vamos acompanhar. Essa linha verde indica o momento onde o robô ele pode começar a fazer as operações. Essa linha vermelha, que pode alterar também para verde, é a média móvel. Nesse caso que estamos usando é a Temo de 21 períodos. Essa linha verde e vermelhinha tracejada é do canal de Donchian, a máxima e a mínima. E essas setas são referentes aos dois padrões de candles que estamos utilizando. Então aqui nós tivemos um ponto de entrada. Nós podemos ver aqui pelo histograma, onde mostra cada um dos indicadores que estão aqui plotados, os seus sinais. Então aqui nós observamos que o preço está acima da Temo, ou seja, o filtro ele já está autorizando compras e vendas, nesse caso compra, né? Vimos também que há o rompimento da máxima dos últimos 5 períodos, ou seja, o preço fechou acima do canal de Donchian, e nós também vemos a seta verde, indicando que há aqui o padrão de candle que nós queremos para poder entrar na operação. Então a operação foi realizada. Então o preço bateu no stop ou fechou aqui abaixo da linha central. Vamos ver mais uma operação. A primeira foi de compra, né? Tivemos mais uma outra operação. E tivemos mais uma operação aqui, ó. Então já fechamos aqui essa operação de compra e já virou a mão aqui nessa operação, né? Depois de comprar, já tirou os 2 lotes que tinha levado, né? Ficou no positivo
e já iniciou uma nova operação, agora vendida, né? Porque ele virou a mão por ter batido no Take Profit. Ou seja, o robô está executando exatamente da forma que nós desejamos. Então, agora que já sabemos como funciona a estratégia, também como criar o robô, né? Como fazer a instalação do robô, como configurar a estratégia no robô e como rodar esse teste visual para saber se está tudo funcionando direitinho, é a hora de nós fazermos uma análise do backtest. Vamos rodar um backtest em um período longo dessa estratégia e fazer uma análise dele. Aqui nessa tela, onde nós configuramos o robô, agora nós vamos vir aqui em configurações e aqui em configurações, nós vamos colocar o tempo gráfico que nós queremos usar. Nesse caso, vamos usar o tempo gráfico de 5 minutos, conforme está descrito aqui na nossa estratégia. Nós vamos usar aqui o histórico completo, onde a corretora disponibiliza 5 anos para a gente. Vamos colocar um depósito aqui de R$ 10.000, que lembrar de mudar a moeda para BRL aqui. E aqui em otimização, nós vamos colocar aqui desabilitado e vamos desmarcar esse modo visual. Ao fazermos isso, nós não precisamos abrir aquele gráfico onde vai mostrando a operação por operação. Nesse caso, ele apenas vai rodar todas as operações no background e nos mostrar isso num gráfico. Então vamos ver o resultado. Então vimos aqui que começamos com um capital de R$ 10.000. O gráfico ele está seguindo uma tendência interessante, né? Você vê que ele tem alguns momentos de crescimento, depois alguns períodos de acumulação, crescimento, que foi até um crescimento bem interessante, né? Aqui já está se mostrando uma lateralização. Então você vê que ele tem esse comportamento, né? Um período de crescimento, um período relativamente longo de lateralização. Um longo período de crescimento, depois lateralização. E aqui ele voltou a crescer novamente. Então está um gráfico relativamente interessante, é uma boa quantidade de operações. Vamos ver aqui os números desse backtest. Então aqui nós temos o resultado, né? Depósito inicial de 10.000 e um lucro líquido de 51.585. Você deve estar dizendo, Carlos, mas você não disse que o resultado ia dar mais de R$ 60.000 de lucro? Sim, é verdade. Mas aqui faltou um pequeno ajuste que me passou despercebido. Então vamos ver, se nós entrarmos aqui nas regras do setup, nós vamos observar que os padrões de candle, ele deve usar o tempo de 3 minutos. Então vamos fazer esse ajuste no robô, né? Essa é a grande vantagem do SDIN4, porque você pode usar os indicadores em tempos gráficos diferentes, em multi-time frames. Inclusive o mesmo indicador, então você pode usar uma média móvel, por exemplo, no período de 1 hora, um ano de 4 horas e um ano diário, por exemplo. Então você pode fazer esse tipo de ajuste. Então nós vamos vir aqui novamente em Price Action e aqui vamos ajustar. Onde tem tempo gráfico, nós vamos colocar aqui 3 minutos. Assim, os outros indicadores vão estar operando nos 5 minutos, só que os sinais do Dunningham e do Kicking, eles vão estar sendo analisados em 3 minutos. Então, agora que fizemos esse ajuste, vamos voltar e vamos novamente rodar o backtest. Clicar aqui em iniciar. E vamos ver agora o gráfico novamente, como é que vai ficar. Então, o gráfico ele está bem similar, né? Você consegue observar que ele tem praticamente o mesmo comportamento, né? Talvez está um pouco mais flat, né? Com um pouco menos de queda. Mas o comportamento muito parecido, né? Nós temos movimentos grandes de crescimento, depois lateralização, depois crescimento, depois lateralização. Então aqui chegamos no resultado. Depósito inicial de 10.000 e agora sim, lucro líquido 64.690. Ou seja, isso significa um resultado de 646% em 5 anos. Ou seja, dá mais de 100% ao ano de retorno sobre o capital.
que é um valor muito interessante, se nós considerarmos aí qualquer outro tipo de investimento. O mais interessante disso é que nós operamos apenas um contrato. O fator de lucro dele é aceitável, 1,23. O rebaixamento máximo foi de 8% do capital, o que é bem pequeno, um rebaixamento realmente bem tranquilo de você operar. No total, ele chegou a rebaixar o máximo de R$ 5.740. Ou seja, mesmo que você colocasse ele no pior período, ele não quebraria sua conta. Observamos que o robô ele faz bastantes operações, são 3.711 operações. Então, se você pega aqui esses 3.711 operações e divide pela quantidade de dias úteis, vamos ter aproximadamente de 4 a 5 operações por dia, né? Logicamente, terão dias que pode haver mais, tem dias que podem haver menos. A taxa de acerto do setup foi de 44,95%. Ou seja, isso significa que você não precisa ter taxas absurdas de acerto para ser lucrativo. Nesse caso, com menos de 45% de taxa de acerto, o setup ainda se mostra lucrativo. Isso acontece porque a média de lucro ela é maior do que a média de prejuízo. Então, enquanto o maior lucro foi de 320, a maior perda foi de 140. Enquanto a média de lucro é de 206, a média de perda é de 137. Então, no geral, você tem um ganho bem maior do que você tem de perda. Então, isso acaba compensando, mesmo você tendo uma taxa de acerto menor. E vamos agora partir para os horários de operações, né? Como o robô ele para de fazer entradas mais ou menos por volta de 1 hora e 5, então é natural que você tenha aqui nesse período uma grande quantidade de operações. Então você observa que às 9 horas, 10 e 11 horas são os períodos onde ele mais faz a entrada. Se você observar aqui, nesse horário são trades perdedores, ou seja, as primeiras operações eles costumam perder. E você pode pensar: "Ah, Carlos, então não seria interessante nós pegarmos e limitarmos esse horário, talvez tirar das 9 e já colocar para as 10 ou para as 10h30, alguma coisa nesse sentido?" Bem, isso é algo que você pode testar e nós podemos até falar um pouco mais disso mais para frente. No entanto, você tem que ter em mente que ao fazer esse tipo de mudança, você vai diminuir muito a quantidade de operações e você tem um outro detalhe também, ó. Quando nós analisamos aqui o tempo médio de duração das operações, nós observamos que em alguns casos ela chega a passar mais de 8 horas posicionada, ou seja, ela inicia o pregão e vai até o final posicionado praticamente. E em outros casos aqui, ela fica em média 1 hora e meia. Então, se você travar talvez essa operação para as 11 horas, 10h30, talvez você vá perder alguma operação entre esse período, que seria justamente essa operação mais longa. Então, é o que você tem que testar, tem que analisar, tem que fazer otimizações para verificar se vale a pena ou não. Mas, apesar de você ter essas perdas nesses horários iniciais, você observa que com o passar do tempo, ou seja, como ele fica posicionado por um tempo maior, você passa a ter mais ganhos, ó. Então, você tem mais perdas no início, mas depois, quando ele acerta as operações, pega a operação certa, ele vai levando, e como ele passa mais tempo posicionado, você observa que ele, a partir de 11 horas, passa a ter mais lucro. Por quê? Porque é o tempo que o preço passa para chegar lá naqueles 30 pontos de meta do robô. E aí ele vai, ao final do dia, fazendo a diluição dessas operações. Você observa também que todos os dias da semana ele é lucrativo, então na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E observa que praticamente todos os meses ele foi positivo, né? Apenas no mês de junho ele foi negativo aqui e no mês de agosto. Na verdade, em agosto ele ainda foi positivo, mas ficou praticamente no 0 a 0, né? Então, março e agosto basicamente ficou no 0 a 0 e nós temos aqui junho aqui no negativo. Do mais, nós temos todos os meses aqui positivo. Será que esse setup é perfeito? Logicamente que não, e tem alguns pontos de melhoria que nós podemos analisar. Bom, deixa eu te mostrar. O primeiro é que resultados passados não garantem resultados futuros. E o segundo é que o mercado financeiro ele envolve risco, principalmente quando se tratamos de renda variável. Então sempre tenha isso em mente. Agora, alguns pontos de melhoria que você pode considerar, tá? Então, o primeiro é que você pode fazer otimizações para tentar melhorar esse setup. Você pode buscar talvez alguma outra confluência
mais forte, né? Eu usei ali, por exemplo, 2 padrões de candle, mas você pode utilizar alguma outra. Você pode testar um período maior para a média móvel, né? Eu coloquei 21 períodos, mas você pode testar 70, 50, média de 100, média de 200, outro tipo de média. Além disso, você pode utilizar algum outro indicador que talvez meça a força da tendência, como um ADX, ou até mesmo um IFR, usando ele para medir a força da tendência. Ou para quem gosta, pode também tentar usar o volume, usar algum filtro de volume para que você possa determinar se há ou não ali alguma força naquele movimento. Eu particularmente não sou muito fã de volume, mas se você quiser testar, é algo que você pode fazer, especialmente se for algo que você considera relevante para as operações. Uma outra coisa que você pode otimizar é trocar o alvo fixo por alvo relacionado à volatilidade, como por exemplo a TR, desvio padrão, o próprio tamanho das barras ou até mesmo um percentual. Então, ao fazer isso, você vai estar levando em consideração a volatilidade ali do ativo, que pode ser bem mais fácil, inclusive, de você adaptar esse setup para testar em vários ativos ao mesmo tempo. Uma outra coisa interessante que você pode testar e que o S4 lhe permite fazer é você testar fazer reentradas, mas nesse caso a favor da operação. Como o alvo ele é bem grande, ou seja, 32 pontos, você pode tentar intercalar ali no meio do caminho novas entradas à medida que o preço está andando a seu favor. Você pode inclusive testar isso com o break-even. Dessa forma você pode travar o seu prejuízo e ao mesmo tempo, se o preço continuar a tendência, você vai bater o take profit com a mão maior do que você iniciou. E essa abordagem ela é interessante porque se você perder, você vai perder sempre com o lote inicial, ou seja, o lote de um. Mas se você ganhar, você pode estar ganhando com um lote de 2 ou de 3, enfim, da quantidade de volume que você determinar e da quantidade de reentradas que você fizer no processo. E outra coisa que você pode testar são time frames e períodos diferentes para o indicador. Como estamos falando de day trade, não faz sentido você utilizar um tempo muito grande, como diário ou semanal. Você até pode fazer isso, por exemplo, para um dos indicadores, como por exemplo o de filtro. Mas se você fizer isso para todos, provavelmente você quase não vai ter operações durante os dias. Então você precisa achar um equilíbrio aí entre quantidade de operações e também rentabilidade. E se você ainda não viu, nós fizemos a análise desse mesmo setup para um mini índice. Clica aqui no card e confere o resultado dele agora.